Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do verso de número 2, diz assim o texto: Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia? De fato toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são. Somente machucaduras, vergonhas e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado foi abandonada a filha de Som, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiro e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então sim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Ai, de vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões.
Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Por isso mesmo, o soberano dos exércitos, o forte de Israel, proclamai: ai de ti! Eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados e os que desprezam o Senhor perecerão. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Um texto duríssimo do profeta, que essa manhã eu quero transpor das páginas da Escritura como uma letra que apenas parece uma revelação histórica, mas que se aplique à minha vida, à sua vida, à nossa realidade, ao nosso tempo e à nossa própria história. Como já está aí amplamente divulgado, e eu tenho certeza que você já viu, no último dia 21, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma adolescente de 16 anos foi, como de costume, para um baile funk. Segundo o seu depoimento na delegacia, no dia seguinte ela acordou nua, em meio a um grupo de homens, depois de ter sido, ao que tudo indica, abusada sexualmente, ou seja, estuprada. Na sequência, fotos e vídeos desse episódio dantesco começaram a circular nas redes sociais e em pouquíssimo tempo o assunto já era um meme. A polícia foi acionada, os exames de corpo de delito realizados, mas ninguém foi preso até esse momento. O inquérito está sendo conduzido como deve ser, com toda a cautela, mas as investigações já revelaram 5 suspeitos confirmados. E diante do ocorrido, o que há é uma enorme indignação dos meios de comunicação, das autoridades públicas, de organizações de direitos humanos, ou seja, todo mundo está de alguma forma denunciando e protestando que o caso seja apurado com acurácia, julgado com toda a justiça e, se houver condenações, que elas sejam feitas com todo o rigor. Agora, eu penso, irmãos, que na verdade nós não estamos diante apenas do estupro de uma adolescente. Desgraçadamente, violência contra as mulheres no Brasil já é tema recorrente. E a cultura do estupro está instalada na sociedade desde sempre. E eu penso que já passou muito da hora de que medidas enérgicas sejam tomadas frente a essas questões. Agora, a barbárie desse episódio, que ganha cores muito intensas em função de sua possível dramaticidade, uma vez que a adolescente afirma que foi violentada por 33 homens, mostra-nos algo muito mais profundo e atormentador. O drama social no qual estão inseridos jovens e adolescentes, sobretudo em comunidades nas periferias das grandes cidades. Nós estamos diante de um estupro social e essa adolescente é a protagonista nesse momento do tormento de milhões de pessoas, porque sem educação, sem trabalho, sem oportunidade, sem saúde, sem segurança, sem saneamento, sem justiça, sem dignidade, o que é aviltada é a condição mínima para o indivíduo sobreviver em meio ao caos no qual nós estamos mergulhados. Comunidades inseridas nos bolsões de pobreza em todo o país são câmaras de tensões prontas para explodir a qualquer momento. Nelas há um governo paralelo,
O comando ou está nas mãos do tráfico de drogas, ou nas mãos das milícias, que é um poder policial clandestino. Nós estamos diante de uma calamidade sem precedentes, porque nesses lugares toda sorte de descaso com a vida é praticada a céu aberto. Mas, diante disso tudo, o que mais me assustou foi o fato da igreja estar totalmente inerte e alheia diante dessas realidades. Quem menos se manifestou sobre o ocorrido foi a igreja. E, parafraseando aqui o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, a igreja existe para resolver os problemas da igreja, não para se envolver e ajudar a resolver os problemas da sociedade. Não espere, na esmagadora maioria dos casos, que a igreja ou seus representantes se manifestem publicamente contra abusos, contra estupros, preconceitos, violências contra minorias, racismo, homofobia, drogas, miséria, desemprego, epidemias, porque a igreja vive num mundo paralelo, onde apenas as coisas supostamente sagradas importam. A igreja está entretida com batalhas espirituais, não com causas reais. Está lutando contra demônios e não contra a possessão da mente e do coração, que desensibiliza o indivíduo e o faz inerte diante da dor do outro que agoniza na sua porta. E eu digo isso com toda a tristeza da minha alma, que a igreja luta para salvar o espírito do homem, mas despreza os dramas e as dores do seu coração. Para o indivíduo com a doutrina da salvação, mas é incapaz de fazer algo concreto para salvá-lo da miséria e do descaso no qual ele vive. A verdade é que o Deus dessa igreja é Platão, não é Jesus. O que eles vivem é a utopia do mundo das ideias e das imagens perfeitas, e não a verdade do evangelho encarnado como o bem de Deus para a realidade humana no chão da vida. Eu queria essa manhã tratar desse tema desafiador, para inquirir não só o que nós estamos fazendo como comunidade, mas também o que você está fazendo como indivíduo chamado a viver a fé debaixo do sol. Mas eu não queria avançar sem lhe convidar um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós fazemos parte dessa geração e estamos vivendo um tempo de uma igreja dormente, de lideranças espirituais que se preocupam com as suas catedrais e com o empoderamento da política eclesiástica, de dízimos que alimentam impérios nababescos e faraônicos, em detrimento da sociedade que apodrece e das pessoas vivendo em total situação de exclusão, sendo estupradas socialmente de todas as formas, aviltadas de todas as maneiras possíveis, enquanto nós nos calamos e fazemos de conta que não está acontecendo, porque a nossa realidade diz respeito apenas a coisas espirituais. Nós não encarnamos uma fé que se materializa com consequências concretas no mundo real. Essa manhã eu queria te pedir que, expostos à tua palavra, o teu Espírito nos sensibilize, uma vez que nada mais é possível fazer se não for uma ação soberana, sobrenatural, poderosa do teu Espírito para nos acordar desse sono letárgico no qual nós estamos mergulhados. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe convidar para vir para a Palestina, o Reino do Sul, o Reino de Judá, para a cidade de Jerusalém, para você se encontrar com um profeta, filho da aristocracia, que profetiza aproximadamente em 745 a.C., e esse homem nos traz um apelo muito forte. Por conta do seu status social, Isaías é um homem com acesso a todas as castas de poder da sociedade de Judá. Ele tem um livre trânsito entre os políticos,
ele tem acesso aos grandes proprietários, aos homens de negócio, àqueles que detêm muitas posses, e muito provavelmente também ele participa da casta sacerdotal, uma vez que o poder religioso e o poder político em Israel são uma coisa só, se prostituem desde sempre, como acontece até hoje nos nossos dias. Portanto, nós estamos falando de um homem culto, um homem inteligente, um homem letrado, que tem uma leitura muito lúcida do seu tempo, que consegue olhar o mosaico inteiro do que se passa, que está profundamente conectado com a dramaticidade daqueles dias. Os capítulos de 1 a 5 do livro do profeta Isaías têm um foco voltado para a corrupção moral e para a corrupção religiosa desse povo, que é decorrente fundamentalmente, pasmem, da prosperidade que eles desfrutam antes do reinado de Acais. Isaías se insurge contra os grandes latifundiários, contra a nobreza esbanjadora, contra a exploração dos pobres, contra a injustiça dos governantes, contra as políticas perversas do clero, contra o descaso da religião e até contra as damas da corte de Jerusalém. Todo esse establishment havia surgido em função de um notável crescimento comercial, por conta da expansão das fronteiras, e também da prosperidade que foi gerada por anos maravilhosos da agricultura e da expansão da indústria. E não obstante tudo isso, havia uma mão de obra escrava sendo explorada aos extremos, gente vivendo em condições subhumanas. Portanto, a denúncia de Isaías é que o povo havia se esquecido de Deus e que desejava uma fé que pudesse fazer mágica e entretesse o sagrado e desviasse a atenção do Altíssimo para os dramas que eram vividos. O acesso à justiça havia sido cerceado. Eles queriam uma divindade que se satisfizesse com oferendas. Eles queriam um Deus que pudesse se dar por satisfeito com a matança de bodes e com o sacrifício do sangue de ovelhas. Ou seja, era uma religião que nivelava Deus no mesmo nível dos deuses cananeus. Aquelas divindades que se satisfaziam com ofertas e com procedimentos litúrgicos ligados ao sacrifício, uma divindade que estava aplacada a sua ira quando o sangue era aspergido. Essa era a teologia de Judá, e era essa teologia que fomentava um crescimento material do indivíduo. Não havia nada voltado para a coletividade, não havia uma preocupação com o outro, não havia uma atenção com a miséria, não havia uma atenção com a fome, não havia uma atenção com a exploração. Era a religião do salve-se quem puder. Se para mim estiver bom, que importa o que está acontecendo com os outros? E eu olho para o cenário de Isaías e acho tudo tão parecido com o nosso tempo. O que é que nós temos na igreja hoje? Nós temos a mesma coisa, a mesma realidade. Nós estamos entretidos nos nossos templos, nas nossas catedrais, trancafiados entre quatro paredes, enquanto o mundo agoniza. Enquanto as adolescentes de 16 anos são estupradas nos bailes funk, seja do Rio, seja de Salvador, seja de Minas, de São Paulo ou de Recife, a violência está espalhada no matiz da nação inteira. E a gente diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu sinto muito, puxa, eu fico até comovido. É um negócio que agride pelo desenho da barbaridade, mas infelizmente eu não tenho nada o que fazer, porque esse é um problema do governo. Isso tem a ver com políticas públicas, eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso. Com o que a igreja está envolvida esses dias? Está envolvida com a Marcha para Jesus, que aconteceu essa semana. 3 milhões de pessoas na rua fazendo fanfarra.
Um bocado de político safado evangélico em cima de trio elétrico fazendo campanha, porque é a bancada mais corrupta que tem no Congresso. Todo mundo sabe disso. Desses homens que foram colocados lá, não para trazer nenhum benefício para a população, mas para reivindicarem vantagens e benefícios para os seus quartéis, para as suas agremiações religiosas. A verdade é essa, gente. É um desfile que me enoja. Tamanha é a grosseria de gente que vai fazer festa no meio de um país que está mergulhado no caos. A marcha para Jesus nos dias de Paulo era a marcha do Coliseu, onde as pessoas iam sentenciadas à morte para ser comida de leão. Nós estamos muito distantes da realidade humana, nós estamos muito distantes do sofrimento das pessoas, nós estamos totalmente inertes frente aos dramas que estão às vezes do lado da nossa casa, e a gente faz de conta que não é conosco, porque a nossa política religiosa é salvar o espírito do indivíduo. Desde que o sujeito levante a mão na congregação, diga que quer, seja batizado, e você dê uma Bíblia para ele, um Novo Testamento para ele ler, pronto, está feito. O resto é que se vire. Se ele mora numa favela, cerceado e amputado de tudo, problema dele, isso não tem a ver comigo. O meu negócio é anunciar que Jesus salva. Mas salva o quê, meu amigo? Salva de quê? Salva de onde? Salva para onde? Salva para quê? Nós estamos vivendo um tempo que foi profetizado nas Escrituras, e que Paulo, falando com seu filho Timóteo, diz que nos últimos dias os homens esfriariam na sua capacidade de amar. É a nova glaciação do coração. Não é mais a glaciação do planeta, mas é a glaciação do universo que há dentro de nós, do esfriamento total da nossa capacidade de discernir, de perceber e de nos envolver com os dramas das pessoas. Nós nos importamos quanto muito com quem faz parte da nossa confraria, com quem faz parte do nosso grupeto, da nossa igrejola. Nós não nos sensibilizamos com mais nada, nada nos importa. É a cultura do eu, é a sociedade do eu, é a dividização do indivíduo, é o alçar do indivíduo à categoria de ser universal. Nós cultuamos agora a individualidade. Qual é a relevância da igreja para esse tempo? O que é que a igreja faz diferença? Num país que é o maior país cristão do mundo, estão as mais profundas desigualdades do mundo. Num país que é o maior país cristão do mundo, está a maior corrupção do mundo. Que diferença se faz hoje dizer que se carrega no coração o Evangelho de Jesus? O que é que esses 3 milhões que foram para a rua fazer graça, soltar balão, cantar música gospel, estão fazendo de diferença? O que é que eles estão mudando na realidade social do Brasil? Qual é a proposta? Qual é o engajamento? Qual é a participação? Qual é o plano? Qual é o projeto? Qual é a relevância de uma igreja no bairro onde ela está inserida? Ela é só um atrapalho na rua, porque é muito carro e muita gente, e torna um inferno a vizinhança? Ou o barulho que se produz por causa da música, incomodando todo mundo? Qual é a relevância? Com o que ela está envolvida? Quais são os programas? Quais são as propostas? O que é que a igreja conhece e entende sobre o lugar onde ela está? E o que é que ela tem feito para mudar essa realidade? São perguntas extremamente factíveis, necessárias, imprescindíveis, inadiáveis. E eu penso que nós não podemos mais fazer de conta que isso não está acontecendo. Eu queria trazer uma mensagem para vocês falando de Pedro, João e Tiago no barquinho. Eu queria falar do amor de Jesus, mas isso aqui também é a palavra de Deus, isso aqui também é o amor de Jesus.
E essa mensagem é inadiável, ela precisa ser pregada hoje. Quisera eu que não fosse só desse púlpito, que fosse de todos os púlpitos, de todas as igrejas, de todas as denominações desse país, cristãs e não cristãs, que houvesse uma consciência aguçada na nação para olhar para o que está acontecendo e que pode nos remeter a uma convulsão social sem precedentes. Eu queria tirar algumas lições do texto do profeta Isaías, que ficou tão atual. Parece que eu estou lendo a Folha de São Paulo. Parece que eu estou assistindo algum jornal televisivo. Parece que eu estou lendo a crônica de algum comentarista político e econômico consciente. Tão conectada que está com a nossa realidade, não obstante está a 2.800 anos de nós. Mas o coração do homem continua sendo perverso. A alma do homem continua sendo má. E só o Senhor pode mudar essa realidade, mudando em nós o nosso coração de pedra e transformando num coração de carne. 5 lições do profeta Isaías. Se você desejar voltar ao texto, eu vou tirar tudo dele. Primeira coisa que o texto nos ensina é que o descaso contínuo com as coisas e valores de Deus nos leva a uma situação de estupro social. Veja aí os versos 2, 3 e 4 do capítulo 1. Diz: ouvi, ó céus, prestai atenção, ó terra, eis que o Senhor tem a dizer, criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Primeira coisa que o profeta Isaías reconhece, diagnostica, discerne, infere sobre o problema conjuntural mais amplo que estava ali na matriz política, econômica, religiosa, social do povo de Judá, é que eles abandonaram a Deus. É que Deus se tornou um fantoche, é que Deus se tornou um amuleto, é que Deus se tornou uma rotina, é que Deus foi transformado num movimento, é que Deus foi condicionado a um evento, é que Deus foi reduzido a ser um solucionador de problemas, é que Deus passou a ser buscado apenas como periferia para aquietar e apaziguar, para pacificar dramas que surgem no coração. Esse é o diagnóstico cru, certeiro, penetrante do profeta, conhecendo muito bem a dinâmica daquela gente, e ele começa logo asseverando: vocês abandonaram ao Senhor. E a fala é carregada de um rigor, de uma dureza extremamente necessários, porque quem ama fala firme. Duvide de todo amor que evita o confronto. Questione todo tipo de amor que se desvia da palavra mais dura. Ponha em xeque todo amor que não se posiciona a despeito daquilo que precisa ser consertado e revisto. O Deus que ama é o Deus que é firme. O Deus que ama é o Deus que chama para o olho no olho. O Deus que ama é o Deus que revela as nossas mazelas, os nossos milindres, os nossos achaques e os nossos equívocos. Corra de toda proposição que apenas lhe leve a adorar uma divindade que passa a mão na sua cabeça e de que diz: é assim mesmo, está tudo bem, amanhã você, quem sabe, faz alguma coisa melhor.
Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus que se revela em Jesus, confrontando duramente o establishment religioso do Sinédrio, dos doutores da lei, dos advogados da religião. Porque ao mesmo tempo em que ele acolhia a prostituta e o agiota, e ele trazia para perto os quebrados da vida e os coletores de impostos, os pecadores, ele não evitava a firmeza com a qual aqueles homens precisavam ser tratados e confrontados, para a salvação deles próprios. O grande problema desse tempo são igrejas lotadas de gente vazia. O grande problema desse tempo é que as pessoas fizeram de Deus um evento. Deus se tornou uma marca, um target na sua agenda. E você vai encontrar Deus em alguma atividade religiosa. E você se envolve com aquele processo de uma engrenagem que faz com que a religião se torne aeróbica. E pronto, findo aquele tempo, aquele momento, aquela atividade, aquele programa, acabou-se, você não tem mais compromisso com nada. Você vive a sua vida como você quer. Os seus valores não são transformados, a sua mente não é transformada, a sua visão de mundo não é transformada, porque você se traveste de um personagem da religião. E esse personagem só surge, só aparece, só é startado quando você está dentro de alguma atividade do mundo religioso. É uma tristeza, mas é assim que o jogo funciona, é assim que a roda gira. E eu tenho alertado vocês insistentemente contra esse modelo de religião que faz de Deus apenas uma divindade que é acionada para resolver as nossas questões. Deus é um seguro que a gente paga para não bater um câncer na nossa porta. Deus é um seguro que a gente aciona para a gente não ficar desempregado. Deus é uma divindade que a gente reverencia para o nosso filho não ser atropelado no meio da rua e não ser morto por um assaltante. Deus é uma instância do sobrenatural que nós evocamos para que a existência seja blindada de todas as intempéries. Nós não temos amor, paixão, zelo com as coisas de Deus. Não temos compromisso com Deus, nem com as verdades de Deus, nem com a obra de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Não tem como a gente maquiar isso. As pessoas ficam enfadadas se a gente passar um pouco do horário. Se a pregação estende um pouquinho mais, fica todo mundo incomodado. Ninguém nem se preocupa em chegar na hora para ter um tempo de adoração mínimo, semanal, para se abrir e ouvir a voz do Espírito de Deus e ser curado das suas dores. Nós não levamos Deus a sério. Nós buscamos a Deus para saber o que é que Deus pode fazer. Nós não buscamos a Deus por quem Deus é. Nós buscamos a Deus pelo que Deus faz. Nós não nos apaixonamos por Ele como Ele se apaixonou por nós. O profeta Jeremias diz que foi seduzido por Deus. Do Deus que nos surpreende com um amor que transcende toda explicação e que nos aceita do jeito que nós somos. E que nos chama para perto, que nos abraça, nos pacifica. De um Deus que nos reinventa. Porque nós somos fadados ao fracasso. Existir fora de Deus é absurdo. Qualquer possibilidade de vida desconectada de Deus é completamente ilógica. A possibilidade do ser humano encontrar algum significado na terra, debaixo do sol, é se ele se conectar a Deus. E se ressensibilizar e se rehumanizar novamente. Porque nós nos parecemos mais com bichos, ou quando muito com máquinas, mas jamais com pessoas. E o projeto de Deus passa por essa reinvenção do indivíduo.
que acontece quando nós nos encontramos com Ele e desenvolvemos com Ele uma relação profunda, íntima, e que altere todas as nossas percepções do mundo, não só do mundo interior, mas também do mundo exterior. O profeta diz: o que aconteceu com vocês, Israel, para vocês chegarem nesse caos no qual vocês estão mergulhados, não obstante vocês estejam vivendo em prosperidade, não obstante a nação esteja experimentando anos dourados, não obstante as fronteiras de comércio estar sendo alargadas, não obstante a indústria estar produzindo, não obstante a agricultura e os campos estarem engordando os celeiros dos latifundiários, ainda assim vocês estão pobres, cegos e nus. O sinal da graça e da bênção de Deus não é a prosperidade, é a justiça. O sinal da presença de Deus não é milagre, não é estardalhaço, é o amor. Estava lendo um texto de Caio essa semana que diz que Nicodemos procurou a Jesus e disse: olha, ninguém pode fazer o que você faz, esses milagres extraordinários, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque o sinal do reino de Deus não é milagre, é amor. Nós queremos um Deus que faça milagres. Nós temos a cultura do sobrenatural, da pirotecnia. Nós não entendemos ainda que o grande milagre de Deus é o amor. O profeta diz: o problema de vocês é o descaso contínuo que vocês têm para com Deus e para com os seus valores. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que Isaías aponta para essa situação dramática que nos relata o capítulo 1 é o estabelecimento de um quadro de sepsemia existencial. Veja aí versos 5 e 6. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. O profeta usa de um recurso alegórico, dizendo que a nação é comparada a um corpo com sepsemia, infecção generalizada, e que essa sepsemia existencial na qual eles estão é resultado de dois processos. Primeiro, é uma chaga, é uma ferida que está na cabeça. O segundo é uma chaga, uma ferida, uma lepra que está no coração. E é curioso ver como o profeta tem uma leitura tão exata e tão precisa do drama no qual aquelas pessoas estavam vivendo, porque ele diz: olha, vocês perderam duas coisas essenciais. A primeira é que vocês perderam o discernimento, vocês perderam o entendimento, vocês perderam a capacidade mental de perceber o contorno dessa espiral que se adensa para a morte. O segundo é que vocês se desumanizaram, vocês se desensibilizaram, vocês estão com um coração de lata, vocês perderam a capacidade de perceber o quanto a dor do outro tem a ver com você mesmo. Ele coloca essas duas questões como um diagnóstico certeiro que revela a anatomia do que está acontecendo. Isso serve muito bem para mim e para você, porque eu penso que também nós perdemos o nosso entendimento, o nosso discernimento, a nossa capacidade de raciocínio, de análise. A nossa mente ficou tão cauterizada com as demandas que existem da sociedade contemporânea, de nós sobrevivermos e de mantermos o nosso status quo, e de podermos utilizar os recursos para termos uma vida
que atenda aos padrões das nossas satisfações pessoais, que nós nos desconectamos de tudo. E aqui eu não estou fazendo uma apologia à mediocridade, por favor. Eu não estou dizendo que você não deva prosperar e não deva se tornar o melhor que seja possível dentro da sua atividade profissional. Mas eu estou dizendo que a vida não é feita só de dinheiro. Eu estou lhe dizendo que a vida não é só trabalhar, comer e trabalhar, que a existência é mais do que o espaço que está entre a boca e o prato. O que eu estou lhe dizendo é que uma mente sadia, uma mente conforme a mente do Senhor Jesus, pois nos afirma o apóstolo Paulo que nós temos a mente de Cristo, uma mente que foi reconfigurada para discernir as realidades humanas. Ela não pode estar subjacente, ela não pode estar aprisionada, ela não pode estar limitada, ela não pode estar cerceada às questões que digam respeito apenas ao indivíduo. Nós não olhamos para o lado. Nós somos incapazes de dar qualquer passo na direção do outro, porque o mundo nos trata como se nós fôssemos indivíduos alçados a um platô inalcançado. Você é cliente personalité, você é cliente prime, você está totalmente imune às dores, aos dramas, às dificuldades das pessoas. A nossa mente está doente, e pior do que isso, a religião contribui brutalmente para adoecer a mente das pessoas. O lugar onde eu encontrei gente mais desconectada da realidade humana foi dentro de igreja, e olha que eu estou nisso há 34 anos, 15 dos quais como pastor. Eu sei como essa engrenagem funciona, e eu sei o quanto a religião pode se tornar algo perverso, e eu sei o quanto a interpretação da letra pode destruir a proposição do verbo. Eu sei o quanto nós estamos distantes de Jesus e do evangelho simples que Ele nos ofertou gratuitamente para nós encontrarmos significados para a vida debaixo do sol. Nossa mente está doente. Nós perdemos a capacidade de analisar. É triste ver que gente sem nenhuma religião enxerga muito mais longe do que nós. Pessoas aconfessionais, ateus sérios, professantes de outras crenças, são muito mais sensíveis à dor humana do que os ditos cristãos. A igreja cristã é uma igreja platônica, é uma igreja entretida com o sobrenatural, com o mundo das imagens perfeitas, com as coisas do alto. E eu postei isso recentemente, e os admiradores de Platão: mas por que você está ofendendo Platão? Não estou ofendendo Platão não, eu gosto de Platão, eu sou filósofo, então eu gosto de Platão. Eu estou apenas mostrando que a filosofia de Platão e o olhar de Platão para o seu recorte de mundo é totalmente compatível, mas não é compatível para mim, no meu tempo e no mundo no qual eu vivo. Já não é mais. Nem o neoplatonismo também é mais, que é o arranjo que se faz da filosofia para ela caber dentro do cristianismo, mediante as doutrinas de Plotino e as explanações brilhantes de Agostinho, mas que não cabe na realidade do Evangelho de Jesus, que nos chama a olhar essas realidades dramáticas da vida, e não apenas a ficarmos olhando para o céu. Nós estamos doentes de mente, mas o profeta diz que a doença começa na cabeça e desce para o coração. Nosso coração está enfermo. E por que está enfermo? Porque nós não sentimos mais nada, nós estamos leprosos de coração. Uma das características mais fáceis de você identificar a hanseníase é a perda da sensibilidade naquele local. Qualquer mancha que você tenha, ou qualquer ferida que você possua, que não tem sensibilidade quando você toca, há uma possibilidade de que ali esteja uma lepra, pois nós temos uma lepra no coração. Nós não sentimos.
A realidade do outro não me diz respeito. A menina foi estuprada, que pena, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho a ver com isso? Nós estamos a 150 metros de 3 grandes favelas aqui. 3 comunidades carentes. Tem gente passando e sofrendo os mais absurdos transtornos, mas nós não temos nada a ver com isso. Isso é um problema do governo, isso é um problema da prefeitura, isso é um problema das ONGs, isso não é um problema meu. Eu, como indivíduo, que digo ser portador da mensagem que pode modificar a consciência e o coração do homem, não tenho nada a ver com isso. Eu, como membro de uma comunidade de fé, que se reúne, que deveria ter proposições para solucionar problemas que jamais serão solucionados pelo poder público, eu não tenho nada a ver com isso. Porque nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos endurecidos de coração, nós nos tornamos totalmente distantes do outro. A nossa espiritualidade só cabe eu, enquanto Deus disse que escolheu ser amado no outro. E qualquer tipo de espiritualidade que não tenha no outro o altar onde a sua experiência de fé se materializa como serviço e como solidariedade expressa na gratidão e no amor que você recebeu, não serve para nada. Porque em Jesus, o homem que entendeu a proposição do Evangelho é aquele que se apiedou do transeunte que estava lá caído e, por sinal, era o samaritano. Era aquele que para os judeus era execrado e com o qual não se podia nem se assentar para comer, porque o sacerdote e o levita passaram ao largo, porque já tinham feito o seu culto, já tinham adorado a Deus na sua forma litúrgica, já tinham realizado o serviço do sagrado, já tinham cumprido a agenda da religião, foram incapazes de perceber o flagelo humano diante dos olhos. Nós estamos assim também. Isso tem a ver comigo, e quem sabe até tem a ver com você. Acho que com você não tem não, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas tem a ver comigo, isso tem tudo a ver comigo. Com o meu coração que se dessensibilizou da tragédia, da dor, do descaso, e nós fazemos muito pouco ou não fazemos nada. Isaías denuncia e diz que esse quadro caótico no qual Judá está inserida acontece porque houve uma sepsemia existencial que fez uma ferida na mente e fez uma ferida no coração. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que o profeta denuncia é um descaso com a justiça e com a vida humana. Veja aí versos 21, 22 e 23. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Eu acho curioso que a denúncia do profeta não fala de questões que são ligadas às práticas religiosas, a não ser para os próprios religiosos. A grande denúncia de Isaías é dizer que o que houve foi uma corrupção da justiça e um descaso com os dramas das pessoas. Ele diz, olha, o contexto que nós vivemos é um contexto de corrupção. Ele fala que a prata virou uma escória, ou seja, ele está dizendo que houve uma subversão da essência. O vinho perdeu o sabor porque foi adicionado água. Ele disse, há aqui uma corrupção, há um engano na raiz, no DNA dessa sociedade. Ah, como isso é parecido com o nosso país, onde as práticas abusivas são o modelo, a forma de se realizar tudo. Essas gravações últimas que foram reveladas são coisas nojentas. O sujeito, o Sérgio Machado, diz que o delta, o fator delta é uma prática vigente. O que ele disse ali, para quem não entende, é o seguinte: não há como fazer negócio com o governo sem corrupção.
E aqui está falando um empresário que fez muito negócio com o governo e sabe como é que a banda toca. Aqui está falando um empresário que teve a empresa quebrada pelo governo. Sabe como é que a banda toca. E sabe que não se faz negócio sem corrupção. Porque isso está entranhado. Isso é uma possessão espiritual que vem de geração em geração, de geração em geração até os nossos dias. Isso faz parte da nossa maneira de ser. E a igreja não destrói essa maldição. Quer saber o que é maldição hereditária? Maldição hereditária é essa prática conivente que se faz escandalosamente diante dos nossos olhos. Não é essa teologia boba que fala dessa transmissão de desgraça por demônio, não. Essa transmissão de desgraça é porque o nosso caráter é caído. É porque nós não temos ética, essa é a verdade. E é preciso se dizer. É preciso se denunciar. E Isaías diz, olha, essa cidade é uma prostituta. Ele usa forma de falar muito firme. E talvez por isso eu me identifique tanto com Isaías e com Jeremias. São dois profetas que falam com muita firmeza. Eles não têm compromisso com nada, eles não sentam na mesa do rei. Eles não comem dos manjares das mesas dos poderosos, eles enfiam o dedo na cara mesmo. Quando o rei Zedequias botou Jeremias 3 dias no calabouço, num lugar fétido, escuro, frio, para ver se dobrava ele, depois de 3 dias disse, agora traz aquele profetinha para cá, para ver se ele não vai dar uma palavra boa para mim. Ô Jeremias, o que o Senhor manda me dizer? Qual é a palavra que Deus tem para mim? Aí o profeta disse, tu vai ser escravo na Babilônia, e os teus filhos vão morrer, e a cidade vai ser destruída, e os muros vão ser derrubados, e o templo vai ser queimado. Porque ele não tinha compromisso com outra coisa que não fosse Deus. Ah, como eu quero ver profetas nessa geração, que se levantem com o compromisso de dizer apenas a verdade, que não se empolguem com auditórios lotados, com catedrais suntuosas, mas que se animem em pregar a verdade e alcançar os inalcançáveis da terra, os que ninguém quer alcançar, os que são enxotados, os que estão afastados, desviados do caminho, aqueles que ninguém enxerga. Esses deveriam ser os que a igreja está em busca de trazer para perto. O descaso com a justiça e com a vida humana, e o profeta denuncia violentamente o suborno, denuncia o descaso com a viúva, o descaso com o órfão. Poxa, como é que vocês estão nas suas festas nababescas? Mais para frente aqui você vai vendo ele denunciar contra as madames de Jerusalém. Amós vai fazer o mesmo denunciando as madames de Samaria, as mulheres refesteladas enquanto a população morria de fome. Era uma rainha da França lá, uma Maria Antonieta, do mundo antigo, que enquanto comia frango nos palácios, nos jardins do Palácio de Versalhes, o povo ficava na grade olhando com fome, morrendo, agonizando. Meu irmão, nós não estamos distante de uma queda da Bastilha, não se engane. Nós não estamos diante de uma dramaticidade do tamanho que nós estamos vivendo. Nós temos que estar muito atentos, porque nós podemos ter uma convulsão social muito mais cedo do que se imagina. Porque há um limite da pessoa suportar isso. Há um limite para isso, e eu acho que esse limite já passou há muito tempo. Se aqui no Brasil estivessem vivendo outros povos, nós já tínhamos tido derramamento de muito sangue. Aquele congresso já tinha sido invadido e não ia ficar um vivo ali dentro, eles iam matar todo mundo. Porque o que se está fazendo é um escárnio com a vida. O que esses políticos fizeram, todos eles, de todos os partidos, de todas as cores, de todas as ideologias, é um escárnio com a vida humana. É você não ter nenhuma reverência pelo sofrimento das pessoas. É você não ter nenhuma preocupação com os que estão morrendo na fila dos hospitais, estuprados nas favelas, assassinados no meio da rua, como aquele pedreiro lá no Rio de Janeiro. Porque teve a desgraça de cair na mão
de gente que não tem mais coração nem alma. Isaías denuncia o que está acontecendo com a sociedade. E eu acho curioso que a igreja não se sinta desafiada a isso. Eu acho curioso a igreja dizer, não, nós não nos envolvemos com política. Política e religião são coisas que não se misturam. Como esse diálogo é bonito, mas como na prática ele não acontece. Porque o seu Eduardo Cunha está lá, domingo participando do culto com as mãos levantadas, e na segunda-feira no Congresso, dando canetada, fazendo lobby, mentindo e entesourando lá na Suíça. Os grandes latifúndios religiosos desse país se construíram com muita safadeza. E quem conhece a história sabe do que eu estou dizendo. A história da igreja cristã é uma história de corrupção. É uma história de acúmulo de riqueza. Ou você acha que a igreja se tornou a potência que se tornou como? Foi surrupiando terra, foi corrompendo, foi fazendo negociata. Quando Jesus nos diz que o seu reino não é desse mundo, a igreja entesoura um reino nesse mundo, constrói os seus castelos, as suas torres, nesse mundo. E o nosso Senhor dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada para oferecer, não tinha sequer um lugar para a pessoa fazer uma pousada. É uma vergonha, nós estamos distantes. E me surpreende que a igreja não tenha nenhum apetite de denunciar essas coisas, de se envolver com essas coisas, de mostrar essas coisas. Pelo contrário, são as ONGs, são o terceiro setor que hoje se mobiliza, se envolve para fazer alguma coisa, porque a igreja não faz absolutamente nada. Em quarto lugar, o profeta nos mostra o uso da religião como uma maquiagem para a conduta social. Aqui é a parte mais dramática do texto. Os versos 11, 12, 13, 14 e 15, que eu não vou lê-los todos, mas vou aqui destacar algumas coisas. No verso 11, Deus falando pela boca do profeta diz: estou farto de sacrifícios queimados de carneiros. E diz: não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos. No verso 13 ele diz: não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. No verso 14 ele diz: tornaram-se vocês um fardo repugnante para mim, estou cansado de suportar tais atitudes. No 15 ele diz: quando estenderdes as mãos, eis que eu vou esconder os meus olhos de vós. Sabe o que se passa aqui? É essa gente que explora o miserável, é essa gente que esmaga o direito do pequeno, do pobre, é essa gente que emprega mão de obra, tirando do indivíduo aquilo que ele não suporta, e domingo ia para o culto, levantava as mãos, dava o dízimo, cantava um corinho, dava a saudação da paz, um abraço aqui, um abraço ali, participava da escola dominical, e na segunda-feira voltava para as mesmas práticas perversas. E aí sabe o que é que Deus fala? Eu não quero isso, eu não suporto isso, eu não aguento isso, eu não quero o sacrifício que vocês trazem, eu não quero o sangue que vocês trazem, eu não quero as orações que vocês fazem, eu não suporto as celebrações que vocês fazem, as festas que vocês fazem, os cultos que vocês fazem, os movimentos que vocês fazem, os encontros que vocês fazem, a agenda religiosa que vocês fazem, eu não suporto. Está dito aqui, não sou eu que estou emendando. Eu só quero lhe dizer que o que se fazia em Israel é o mesmo que se faz hoje. O que se fazia aqui em Judá é o mesmo que se faz hoje. Era o uso da religião como uma maquiagem para esconder a conduta social totalmente distante da verdade e das proposições de Deus. Esse é do contexto, essa é da situação, e Deus disse: eu não suporto mais, eu não aguento, não me traga isso, por favor, não ligue nenhum instrumento para me fazer culto que eu não suporto, por favor, não me traga dízimo nem oferta porque eu não quero, por favor, não mate cordeiro, não me traga sangue nem sacrifício, eu não aguento mais isso.
Um Deus que está enjoado. Um Deus que está entediado. Eu não suporto vocês fazerem isso, ao mesmo tempo que vocês oprimem a viúva, o órfão, o estrangeiro, que vocês têm descaso com os miseráveis, e que essa sociedade enriquece às custas de uma multidão enorme de pessoas sendo escravizadas e vivendo em condição subhumana. Não me traga nada, porque eu não suporto. E eu posso lhe dizer com absoluta convicção que Deus continua dizendo as mesmas coisas nos nossos dias. Deus não suporta. Deus não suporta culto, encontro, movimento, programa, vigília, EBD, acampamento, seminário, qualquer coisa que seja feita para a glória do seu nome, enquanto a nossa vida é um descaso flagrante com essas questões que estão sendo denunciadas aqui e que hoje são muito mais insistentes e consistentes, sobretudo no país no qual nós vivemos. Não dá para a gente fazer um culto no domingo aqui e na segunda as pessoas estarem vivendo aqui a 150 metros da gente sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma chance. Num descaso enorme. Ou você acha que aqui não tem estupro? Ou você acha que aqui não tem menina de 12 anos entrando na prostituição? Ou você acha que aqui não tem menino de 10 anos sendo arregimentado por tráfico? Ou você acha que aqui não tem gente morrendo porque não tem saneamento em casa? Ou você acha que aqui não tem gente num estado de depressão profunda, completamente prostrado porque não tem emprego? Ah, por favor, meu irmão, está aqui do nosso lado. É só atravessar a rua. Está aqui, diante de nós. Quem sabe está perto da sua casa, do lado do seu prédio. 200 metros depois, se esconde por trás dos arranha-céus um bolsão enorme de pobreza. E você vê da janela ou da varanda da sua casa e diz: isso não é comigo não, isso é um problema do poder público. Isaías diz que Deus não suporta nenhum tipo de espiritualidade que seja construída dessa forma. E em último lugar, eles ainda insistem em nos dizer que o chamado de Deus é um chamado para o arrependimento e para a cura. Veja aí os versos de 16 a 18 e o 27. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, então sim, vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E verso 27, Sião será redimida mediante a verdade, e com justiça os que se arrependerem. A situação é essa, eu dei o diagnóstico para você, mostrei preto no branco. Fiz uma tomografia da sua alma. Fiz um scan, PET scan, exame que detecta célula cancerosa no corpo. Fiz um PET scan na igreja, mostrando onde é que estão as nossas anomalias. E agora o que é que a gente faz? Agora a gente se arrepende. Agora a gente confessa a Deus o nosso descaso, o nosso pecado, a nossa distância da realidade, o nosso entorpecimento de mente, a nossa espiritualidade de ocasião, a nossa religião sem propósito, a nossa fé elitista, o nosso culto sectário, as nossas práticas dessignificadas. A gente se arrepende, se coloca diante de Deus, se põe de joelho e diz: Senhor, por favor, não olhe para o que eu sou, me ajude, me reinvente, me reinterprete para eu poder reinterpretar a vida. Me dê um olhar que seja mais consciente do drama humano. Permita que os meus olhos enxerguem a verdade e não viva apenas nessa fantasia desse mundo que eu criei. É isso que o profeta está falando. Vinde, purificai-vos, chegai à minha presença, consertai as vossas más obras.
Trazei de volta a justiça e o juízo. Veja como Deus está nos exortando, falando conosco. Aí sim, quando você fizer isso, venha e nós vamos conversar, nós vamos dialogar, porque aí eu vou ouvir a sua oração, aí eu vou ouvir a sua voz, aí eu vou escutar o seu clamor, porque ainda que o seu pecado seja como a carmesim, ele pode ser purificado de tal forma que fique mais alvo do que a neve, aquele hino clássico da igreja, alvo mais que a neve. Sim, é possível, mas tem que haver confissão, tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento, tem que haver conserto, tem que haver mudança, tem que se tomar decisão, tem que se abrir o coração, tem que se refazer a agenda, tem que se reposicionar as prioridades, de tal forma que seja possível viver uma espiritualidade que agrade a Deus, de tal forma que se possa fazer um culto que Deus receba, de tal forma que Deus se alegre e se anime com a nossa vida, que Ele possa dizer, como disse de Jó: olha lá o meu filho, íntegro e reto em todos os seus caminhos. Esse é o desafio, irmãos. Nós precisamos ser curados do nosso aleijão, nós precisamos ser curados dos nossos desvios, nós precisamos ser curados do nosso disfarce, nós precisamos nos ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, cura essa lepra que atingiu o meu coração, que me tornou insensível, que me fez ser essa pessoa que não se compromete, não se envolve com nada, que não toma posição a respeito de nada, que não se disponibiliza para nada, que não se sensibiliza com nada. Cura, Senhor, isso em mim, me ajuda, porque eu não consigo mudar isso, mas o Teu Espírito pode mudar, e lançar uma centelha de vida, e lançar uma brasa viva do altar, que venha e que nos acenda a alma novamente, como acontece com o profeta Isaías, no capítulo 6, que o anjo pega uma brasa do altar e traz para colocar nos seus lábios. Que isso aconteça conosco, que esse seja o desejo do nosso coração, de arrependimento, de quebrantamento, de confissão e de choro. Nós não vamos arregimentar muita gente com esse discurso, não se engane com isso. Nós nunca seremos um grupo muito grande, como não era grande o grupo de Jesus, como nunca foram grandes os grupos marginais na história, que falavam da piedade, do evangelho, da santidade, da mudança de caráter, do cuidado com os pobres, do socorro às questões dramáticas que dizem respeito à sociedade. Nunca foram grandes, sempre foram considerados marginais, andando na contramão, e nós também seremos assim, porque nós vamos contra o poder. O empoderamento religioso é uma das potestades mais poderosas do mundo. Não se pode lutar contra isso. Foi o poder religioso que sentenciou e tramou e articulou o assassinato de Jesus. Ele foi julgado por um poder estatal, terreno, mas ele foi, muito antes disso, sentenciado por uma artimanha e uma arquitetura que foi feita pelo poder religioso. Jesus foi vítima do seu próprio povo, da sua própria religião, daqueles que estavam governando o Sinédrio. Quem pediu para crucificá-lo foram os anciãos de Israel, não foi Pilatos, que lavou as mãos e disse: eu não vejo culpa nesse homem. Mas foram os religiosos que pediram: mata, crucifica, porque ele vai contra tudo que mantém os nossos privilégios, as nossas benesses, de uma igreja que arrecada milhões, bilhões de reais, e não faz absolutamente nada, é apenas uma maquiagenzinha, um sopão aqui, uma crechezinha ali, só para tapar buraco. E os poderosos que comandam essas denominações andando de jatinho, com casas, com carros, com patrimônios. É vergonhoso. Isso não tem nada a ver com Jesus. Eu queria concluir dizendo o seguinte: eu estou muito animado com o que nós estamos fazendo aqui.
Estou muito feliz. Estou vendo um embrião nascer. Sábado próximo, dia 4, estaremos aqui com o Abraçando o Bairro. Segundo desse ano. Um grande evento de solidariedade, de humanidade, de ação social, de cidadania, para todos os habitantes dessa região. Nós temos um sistema onde cadastramos todas as pessoas e elas são contactadas e nós fazemos uma panfletagem e teremos aqui um grande balcão de serviços, com cardiologista, com clínico geral, com nutricionista, com psicólogo, com advogado, com psicanalista, com exame de hepatite B, C, com exame contra HIV, com café da manhã para eles, com a parte do bazar, com roupas de boa qualidade a preço simbólico. Todo tipo daquilo que nós podemos juntar em termos de voluntariado, nós oferecemos num dia de serviço para a comunidade. E é muito pouco, nós estamos avançando. Começamos, enfim, as aulas. Estamos com 60 crianças aqui na aula de inglês, com o Jacó. Estamos com Guinelza, quantos no reforço? 60 nas aulas de reforço. 17 nas aulas de reforço. E precisando de ajuda, porque tem gente que está avançado na série e não sabe ler. Guinelza estava me contando isso. Estamos, Marcinho, com quantos nas artes marciais? 30 nas artes marciais. Essa semana eu vou ter o encontro, a pessoa adiou, ficou para essa semana, para começarmos a aula de balé, de dança. Estou desafiando os que tocam instrumentos para começarmos a escola de música. José Nilson já me falou que já separou na agenda dele um horário como advogado para dar plantão aqui. Eu estou criando um sistema que vai ter as atividades profissionais, o pessoal vai entrar pela internet, vai separar lá a atividade profissional, vai ver o horário disponível que o profissional deu para atendimento, vai agendar e vai vir aqui ser atendido gratuitamente. Nós queremos fazer isso com dezenas ou centenas de profissionais, de tal forma que a estação esteja de manhã, de tarde e de noite, todos os dias atendendo pessoas. Nós estamos com o Luiz aqui com Emocionais Anônimos, atendendo pessoas com transtorno de ansiedade, com pânico, dependentes de todos os tipos. Estamos aqui todas as quintas-feiras, é um trabalho também na mesma direção. Fomentamos o ano passado vários cursos com o FEMICO e com o SEBRAE, vamos retomar agora. Eu quero dar a melhor notícia do ano. A ONG Reconectar foi selecionada pelo Porto Social, que é uma iniciativa do governo com a prefeitura para a incubação de projetos e de ONGs voltadas para atividades de solidariedade, de humanidade, de cidadania. De 250 projetos ficaram 90, nós fomos selecionados. Sexta-feira agora, 8 horas da manhã, eu vou apresentar todo o projeto que nós estamos fazendo aqui, para ser selecionado na segunda peneira, para a gente ser incubado no Porto Social, e aí nós vamos ter um conjunto de profissionais nos ajudando para buscarmos recursos, para termos mais voluntários, para termos mais visibilidade e transformarmos o nosso espaço numa fábrica de esperança. Eu disse para Marcinho, se nós conseguirmos fazer isso, em 2 anos a gente vai mudar essas 3 comunidades aqui. Em 2 anos a realidade deles nunca mais vai ser a mesma. E nós vamos fazer um case de sucesso. E nós vamos mostrar um modelo de igreja que se torna relevante para o lugar onde ela está plantada. E nós vamos mostrar um evangelho que coaduna a espiritualidade com ação social, que coaduna oração e jejum com serviço solidário e humanitário. É possível. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho integral. Não me venha falar de missão integral. É um nome bonito, de uma teologia bacana, uma tentativa de reinventar com outra capa o que o evangelho sempre fez e sempre nos chamou para vivermos uma espiritualidade integral. Eu conto com você, eu conto com a sua participação. Sábado estaremos aqui a partir das 8 da manhã até o meio-dia. Se você conhece pessoas que possam se voluntariar, ajude-nos, porque é muito difícil conseguir voluntários. Em qualquer atividade profissional, nós temos demanda aqui, cerca de 600 pessoas são atendidas em cada mutirão desse. E nós vamos fazer mais um. E vamos transformar esse espaço num grande centro e balcão de serviços. Eu quero entrar com esses profissionais liberais agora,
para fazer agendas semanais, e depois o próximo passo é nós darmos consultoria empresarial para os empreendedores, seja para lançar um negócio, seja para viabilizar que o negócio dele se torne melhor. Nós vamos dar pequenas consultorias para esses pequenos empresários, microempresários que estão aqui nas nossas imediações. Eu quero convocar para a próxima terça-feira, às 20 horas, aqui na estação, Érico, Rômulo, André, que são candidatos a vereadores da cidade do Recife. Quero chamar Marcinho, que é o nosso coordenador de ação social. Eu quero chamar Dani, com a parte de foto. Eu quero chamar o Wallison, que não está aqui hoje, com a parte de sistemas e internet. Eu quero chamar qualquer um que queira se voluntariar para estar aqui terça, 8 horas, porque nós vamos preparar a apresentação que eu vou fazer sexta-feira, no Porto Social, às 8 horas da manhã. Eu só tenho 10 minutos. Em 10 minutos eu tenho que convencer aquele pessoal que nós somos não uma ideia, nós já somos um projeto acontecendo, com toda a infraestrutura, com sistema, com acesso, com iniciativas, com parceiros e com empreendedores e voluntários. Precisamos apenas dar uma robustez maior, fortalecer esse projeto, para mostrar que num bairro de classe média alta, nós estamos cercados de miséria, e que fazendo um pouquinho, e cada um fazendo um pouquinho, nós podemos mudar a realidade dessas comunidades. Esse é o meu desafio. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua semana, que você possa caminhar em paz com o Senhor, no nome de Jesus. Amém.